Boa noite! Olá, pessoal! Como vocês estão? Hoje, terça-feira, 26. Vamos dar continuidade à nossa sobre avaliação psicológica, tá? Para manuseio de arma. Nós vamos chamar o nosso aguardar, né? Para vocês entrarem. Como vocês? Irene, que bom vê-la. Seja bem-vindo. Boa noite. Cadê você? Grande Sidney. Opa. Onde você está? Oi? Boa noite. Irene. Vamos esperar o pessoal chegar. Olá. Cláudia. Deixa eu tentar de novo aqui. Dalvani, tudo bem, Dalvani? Opa, hoje nós temos algumas pessoas diferentes, hein, na live Ok, hoje. Tudo bem? Boa noite. joia? Tudo jóia. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me vendo, me ouvindo? Aquela hora não deu para te ver, não. O Vendo e pessoal ouvindo está agora. entrando, né? Então, o pessoal já está aí. E aí, gente, como vocês estão? Dinei, como é que vocês foi o final de semana? Semana teve curso? Tá falhando. É semana? Sim. Tá me ouvindo? Tá falhando, né? Ou não? Tá falhando? Eu Eu tô estou te ouvindo ouvindo picado, bem. ó. É, pra mim. Pra mim tá falhando sua voz. Tá bom Oi? tempo, entrou. Ah, eu te... Tá me Retornou? ouvindo? Estou te Será que ouvindo. é a minha internet, gente? A sua internet deu É, assim uma congelada, mas você retorna. Ó, congelou, você retornou. entendi. Então, hoje nós vamos retornar ao assunto de semana passada sobre a avaliação psicológica para quem, né, quer adquirir um manuseio de arma de fogo. E aí Uhum. vamos iniciar, vamos dar uma falada sobre o que nós falamos semana passada. Não deu para salvar, deu um probleminha. Eu espero que hoje eu consiga salvar, né? O pessoal ficou assim Ok. sedento, porque queria ver o vídeo, porque teve gente que não conseguiu ver no horário, entendeu? E aí o pessoal ficou mandando mensagem para mim, falei, gente, eu vou fazer de novo terça-feira, calma aí que nosso mestre dos magos vai voltar, vai retornar. Aí o pessoal ficou mais calmo. Então eu espero que eu consiga salvar hoje, porque É, já conversei aqui, acho que vai dar certo agora, entendeu? O pessoal tá chegando, né? E aí vamos falar um pouquinho então, Sidney? Falar um pouquinho da história, do início lá, bem de forma resumida, para a gente retornar para a avaliação. Juliana. bom, deixa eu ver se vai dar certo, né? Porque hoje parece que o problema é outro. Eu tô ouvindo tudo picado. Não sei se a minha internet no Wi-Fi. Isso, vai falando, porque agora É? é com você. Vou deixar a bola para você. Passando a bola. Tá. Bom, na semana passada a gente estava falando, né, da questão da lei do desarmamento, né, Estatuto do Desarmamento, que foi feita, ela foi aprovada em 2003, né, isso? Dezembro de 2003, e falando que antes disso, as restrições, né, e o controle da arma de fogo no Brasil, ela não era rígida até a chegada do referendo que deu origem a essa lei do Estatuto do Desarmamento. Então, a partir de 2003, com essa lei, o cidadão perdeu o direito de ter arma de fogo e portar arma de fogo. Ele podia ter a posse em alguns casos onde a autoridade policial, através do ato discricionário, ele decidia
se aquele cidadão poderia ou não ter a arma em casa, mas ele tinha direito apenas à posse, caso fosse deferido esse pedido. Então ele não podia transitar com arma de fogo na rua. Já em 2019, com o decreto assinado pelo então presidente, né, Jair Bolsonaro, essa lei foi flexibilizada e hoje o cidadão que quer ter a arma de fogo na sua residência, caso ele faça esse pleito, né, seja na Polícia Federal ou no Exército, através do direito da posse pela Polícia Federal ou pelo registro, né, o CR, no Exército, caso deferido, ele pode ter a arma em casa, né, e esse deferimento não conta com ato discricionário, ou seja, a autoridade policial não vai questionar se ele, por que ele precisa ter uma arma em casa. Se ele atender a todos os requisitos estabelecidos na lei, ele vai receber o direito de ter arma em casa. Mas isso é a posse, né? A posse é o direito que o cidadão tem de ter uma arma na sua casa. Ele não pode transitar com ela na rua. O porte é o direito que ele tem de transitar, mas isso é concedido apenas a pessoas que estão inseridas em profissões que trabalham com o risco iminente da sua integridade física. E aí nós falamos de várias, né? Que geralmente são as forças de segurança pública, Força Aérea, aliás, toda as Forças Armadas, né? No caso aí, Aeronáutica, Exército, Marinha, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, que mais? Guardas municipais, em alguns casos, né? Hoje os guardas municipais estão armados aí, tem o porte para o trabalho, né? Vigilantes também. Empresas de vigilante, né? O porte funcional, no caso, né? O porte, quando eles estão trabalhando, eles podem portar armas. E são casos específicos. Então, o porte para o cidadão comum, o cidadão civil que não trabalha nessas profissões, ele é negado. Mas ter arma em casa, isso é permitido pela Polícia Federal. Já o Exército Brasileiro, que também controla armas no Brasil, né? Ele concede aos cidadãos o direito do porte de trânsito. Esse porte de trânsito, ele é concedido a 3 categorias, né, que eles chamam de CAC, é uma sigla que traduzida, né, ela é uma sigla utilizada para falar de caçadores, atiradores e colecionadores. Então essas 3 categorias têm o direito de ter um porte de trânsito, ou seja, eles têm o direito de andar com sua arma, deslocando-se, né, da sua residência para o local onde que eles vão usar essa arma, seja para caça, seja para clube de tiros, para campeonatos, no caso dos atiradores, né? Então, só que esse porte só dá a ele esse direito de transitar nesse contexto, né? Saindo da sua casa, indo para o local da caça ou do tiro e retornar. E, então, não é um porte federal, é um porte de trânsito. Sobre esse tema que você falou, esse pedacinho aí da questão de transitar com a arma, né? Alguém falou assim, isso dá uma abertura para que o sujeito ele tenha direito de andar com o armamento. Aí surgiu essa polêmica, né? Você lembra? Sim. De alguém que fez um comentário semana passada? Acho que foi a Joana, né? Joana Dark. De Almenara. Inclusive, a amiga minha, né? Ela colocou esse questionamento. Então, o cidadão, ele tirou o CR, que dá a ele o direito de portar a arma, inclusive esse porte de trânsito, ele tem o direito de andar com a arma municiada para pronto uso, para defesa da sua pessoa e do seu armamento, do seu acervo. Então, o que ela disse foi o seguinte, que muita gente tira o CR para dizer que tem um porte de arma. Por quê? Ele vai estar com ela na rua, se uma autoridade policial o abordar, ele vai dizer, olha, não, eu sou CAC, sou atirador, está aqui o CR, o certificado de registro da minha arma. O policial não vai ficar questionando, mas você está muito longe da sua casa, você está voltando do clube de tiro uma hora dessa, né? Hoje em dia tem clubes de tiro que funcionam 24 horas por dia, né? Então aí não vai haver esse questionamento. Se tiver tudo legalizado, a autoridade policial vai liberá-lo, com certeza. Então o que ela questionou foi isso. A Polícia Federal não dá o direito do cidadão ter um porte federal de arma, mas ele vai lá no Exército, retira o CR e fica andando por aí com a arma na cintura. Né? Então foi o questionamento dela. Bom, igual eu falei, enquanto psicólogo, a psicologia não está aqui para formar essas opiniões, mudar essas convicções, nem nada disso. Não é o papel da psicologia. Então, enquanto psicólogo também, não vou me meter nisso.
porque Mas são que temas. realmente a gente pode colocar vários questionamentos. Isso a gente pode fazer, né? Como fez a Joana, colocou esse questionamento. E são, uma coisa que você falou, né? Que a pessoa, ela, às vezes, ela apropria do CR, né? E Sim, anda aí com a arma achando que ele tem direito, mas na verdade muitas pessoas também nem sabem que realmente ela acha que o CR é só para caças e transitar, né? Até o clube de tiro. Tem gente que é uhum, muito simples, né? Eu atendo muita gente simples que trabalham na roça, no agricultor, né? E isso às vezes nem é explicado. Às vezes é muito importante que nós, psicólogos, na hora que vai atender, a gente tem que até mesmo fazer esse papel de ter um diálogo, né? Perguntar, né? sim, Qual o motivo, né? Se você sabe qual que é o motivo, o que que realmente é o de direito daquela pessoa em ter aquele manuseio de arma de fogo. uhum, Principalmente quando as pessoas são mais simples, né? Que vêm sim, do interior. Não sei se você tem essa. Eu geralmente eu faço isso. Porque às vezes ela vem encaminhada, como a gente é credenciado, então é encaminhado de clube de tiro ou de pessoas que falam, vai para você fazer, né? Quem sabe você consegue. E a pessoa acha que é que você falou, né? Que ela vai andar com o porte de arma. E, na verdade, não é porte, né? é. É um porte de trânsito, não é um porte federal. E eu faço outros questionamentos, inclusive, sabe, Michele? Quando eu abordo as pessoas na entrevista, eu pergunto, olha, você vai comprar arma? Vou comprar. Onde você vai guardar essa arma? Ainda existem pessoas que acham que a arma se guarda no guarda-roupa, né, debaixo do colchão. E Sim. não, armamento é uma coisa para ser colocada em cofre, gente, né? Inclusive o próprio CR, quando ele é fornecido, né, o próprio Exército envia um PE, um policial do Exército, na residência da pessoa para verificar a segurança do local. Se ele tem segurança, se oferece segurança para guardar aquele armamento. Então, eles exigem que tenha um cofre, que a entrada seja protegida. Então, se a casa do cidadão é de cerca, não tem portão, né, sei lá, o muro é muito baixo, eles vão questionar tudo isso. O cômodo onde a arma vai estar guardada, mesmo dentro do cofre, não pode ser, por exemplo, de telhado, tem que ser de alvenaria, com laje, porque tem que ser um lugar de difícil acesso, né? E isso é ideal para que o cidadão ele se proteja, porque às vezes achar que tem uma arma dentro de casa, que o cidadão está protegido e que as pessoas achando que tem uma arma lá dentro não vão pular lá, não vão invadir a residência, eu sou de uma opinião que isso pode ser diferente. Por quê? Porque a gente já viu casos aí de hoje em dia a bandidagem entrando em residência para tomar arma. Eles invadem delegacia para tomar armamento, né? Não vão invadir a casa Então, de um mais cidadão armados sabendo do que que ali a tem gente um. mesmo. É o próprio Exato, né? policial. Então, sim. Então, uma pessoa que ele tem a intenção de ter o armamento, seja para clube de tiro, seja para caça, ele tem que ter esses conhecimentos para que ele, ao tomar uma decisão, saiba o que está fazendo. Por exemplo, o CR ele te dá, inclusive, o direito de ter armas na sua residência de uso restrito. Você pode ter uma espingarda calibre 12 dentro da sua casa. Você pode ter, por exemplo, um fuzil, né? Já pensou? Só que uma coisa é você na rua precisar de a pronto uso, né? Utilizar desse armário para se defender. Mas é diferente você dar um tiro no humilhante que tentou, por exemplo, né, te assaltar com uma pistola 380 e você dá um tiro de fuzil no meio da rua em alguém. Como que você vai responder na justiça? Será que vai ser da mesma forma? Então, o cidadão ele deve procurar se informar melhor para que ele, ao tomar as suas atitudes, não incorra, né, em alguma coisa que depois vai ficar preso nisso aí. Vai trazer várias Você até falou complicações para ele. semana passada, essa questão Sim. da pessoa, na hora que ela está lá, ela está no ato da defesa do seu bem, né, da sua propriedade, ou né, do Uhum. risco iminente, ela atira no humilhante e ela tem que provar, mesmo que ela Que tenha, foi. né, todos os requisitos que ela está, né, Sim. legal com seu armamento, ela tem que provar. Ele tem que provar, inclusive, que não houve o uso desmedido da força, né? Porque se eu estou armado, o cidadão pulou lá com um canivete, ele está em desvantagem com relação ao meu poder de fogo, né? O uso da força. Se fica provado que esse uso da força foi desmedido para evitar o dano, né?
a atitude ilícita ali da pessoa, eu respondo como tentativa de homicídio. No Mesmo estando direito. dentro da minha casa. Quem me defende numa hora dessa? Então, assim, existem pessoas que vão questionar e dizer, não, mas isso é o de menos, o negócio é salvar a sua vida. Tudo bem. Por isso que existem vários questionamentos e eu sou respeitador de todo ponto de vista, né? Sim. Mesmo que isso gere debates, eu gosto do debate, eu não fujo de debates, só que eu sou respeitador, a pessoa tem o direito de pensar desse jeito, né? Dizer, não, eu prefiro dar um tiro no vagabundo e depois ficar respondendo processo a vida toda. Outro diria, não, eu prefiro andar dentro da lei e evitar isso, contar com a proteção de outras instâncias. Tudo bem, né? A gente também não está aqui para brigar, nós estamos aqui para justamente para provocar essa discussão e trazer esclarecimentos. Verdade? Sim. Até porque nós falamos sobre isso também, a questão nos outros países, essa questão de armamento, ela é bem diferente da nossa aqui, né? Que a questão da venda, né, da arma, hoje, em outros países, igual os Estados Unidos mesmo, tem uma loja física que no Brasil já não é tão exposto assim as lojas físicas para venda de armamento, essas coisas assim. Então é tudo muito, muito criterioso, muito burocrático. Sim. Então não é tão fácil assim, como as pessoas falavam no início, quando foi falado desse novo decreto, né? Exatamente. Até falando também de diferenças, né, entre países, a gente, na semana passada, nós colocamos isso, né? Alguns questionamentos, como, por exemplo, a desigualdade social. Porque a lei está flexibilizada para que você tenha arma. Será que um pai de família que ganha um salário mínimo, mas quer ter o direito de ter a sua arma, ele vai conseguir, pelos meios lícitos, adquirir esse armamento, ter uma capacidade de treinamento para que ele também tenha, né, capacidade técnica de manusear esse armamento? Será que ele vai conseguir tudo isso? Porque não, falar que é caro ou barato seria juízo de valor, mas fato é que alguns têm condições para manter essa condição, né, da defesa pessoal, outros talvez encontrariam bastante dificuldade, dada essa desigualdade que nós temos no Brasil. E que às vezes em outros países, por haver uma igualdade maior, as pessoas têm mais acesso. Todo mundo que quer ter acesso a uma talvez teria por causa da igualdade. Então isso também afeta essa discussão, né, no sentido de que, poxa, flexibiliza a lei, mas não garante ao cidadão os direitos básicos dele, né? Que como muitos não têm direito à educação, à cultura e etc., muitos talvez também não vão ter direito a essa questão do acesso à arma. Uma pistola 380 hoje barata, sai em torno de R$3.000, 3.500. É verdade? Só a arma. Estou falando da arma, mas e a munição? A arma, né? Fora todo o processo, né? Também, né? Sim. E aí, agora assim, voltando para o processo, né? Já falamos da questão, né, do decreto, da questão da cultura. E a questão do processo, né? Ele envolve fases, né? Sim. Você já teve algum candidato, né, que ele não sabia qual que era a próxima fase? Chegou lá, fez sua avaliação e... deu continuidade. Você já teve algum candidato, você já atendeu algum candidato para avaliação psicológica que ele chegou, né? Você foi lá, fez todo o procedimento em avaliação, né, aplicou instrumento e tudo, e era o próximo passo? Deu para você ouvir? Deu uma congelada aí. Deixa eu ver se eu entendi. Algum candidato que eu avaliasse que ele não soubesse qual fosse a próxima fase do processo. Isso. Não pelo seguinte, o que eu recebo são pessoas que estão especulando como que funciona, né, para adquirir. Porque hoje eu só atendo alunos de um clube de tiro. Então, geralmente, o clube de tiro hoje, ele conta com profissionais que vão cuidar de todo o processo. Então, eles já explicam tudo, cuidam da papelada, né, da burocracia. Então, o aluno ele não tem essa preocupação. Eles já explicam tudo, passam todas as orientações, fazem aquele serviço, né, de despachante para o aluno. Então, fica muito mais fácil, o aluno tem um bom esclarecimento, né? Eu acho que é até mais viável isso, porque se você erra o processo, envia um documento faltando, agarra mais um tempão
Então, principalmente pelo Exército, quem quer ter CR, ele tem que estar afiliado a um clube de tiro. Então, qual que é a melhor coisa a ser feita? Quem quer, né, ter o CR? Vai num clube de tiro e se filia. Entendeu? Vai lá, se filia ao clube de tiro. O pessoal me cobra na live, tá? O Michele. Você nem para falar da Delta lá, para o pessoal procurar. Então, Vamos fazer falar pouco, jabá né? é meio Já vai, feio, mas pode assim, gravar hoje. é, se eu não faço, eles me cobram, entendeu? Nossa, faz isso não. Então procure. Gente, Eu tra... hoje eu atendo dentro do Delta, né, que é um clube de tiro, fica em Venda Nova, ali próximo ao Decisão, na Padre Pedro Pinto. Quem quiser procura lá o Juan, o, o sócio dele lá, esqueci, o Adriano, né, são pessoas, gente boa demais e que sabem, dominam esse assunto. Eles cuidam de tudo, então você não tem o trabalho. Se você for fazer sozinho, se você erra um processo desse, um processo que já levaria meses, pode demorar muito mais, né? sim. Já tive casos que eu atendi pessoas que elas voltaram a fazer todo o processo por causa de um endereço. Teve que iniciar tudo. Desculpa. Entendi. Não É é? para É você assim, é entender. burocrático, demorado, né? Entendi. Tem uma pessoa que perguntando aqui, ó. Só queria. A Irene está Oi? perguntando assim: quem tem uma arma 32 com nota fiscal adquirida pelo meu. Ela disse que parece ter uma arma. O pai dela tem uma arma 32 com nota fiscal adquirida pelo pai dela em 1965. Como faço para legalizar? Tá. Dê Tem para que ser você feito. ouvir? Aham. Assim, eu sei que ela tem que fazer uma transferência dessa arma, tá? Deu uma congelada aí, gente. Peraí. Tá me vendo, me ouvindo? Tá ruim, né? Espera. Deu uma congelada. Vocês voltar. Ok. Agora repete de novo, porque congelou você falando. E agora, tá dando pra ouvir? Sim. Tá dando. Não? Você ouviu a pergunta? Eu vi a Da pergunta Irene? aqui. Olha, eu sei que os instrutores de tiros aí, né, de plantão, vão saber me dizer muito melhor. O Deixa eu que ver eu se tem alguém entendo e aqui. é assim, isso, Deixa eu ver. parece que Tem alguém aí que é instrutor de tiro? isso. Eu Eu sei que tem acho. que ser feita uma transferência, sabe? Tem que ser feita uma transferência da posse, né? No caso, o 32 tá em posse do pai. Não sei não fala aqui, talvez se o pai é seu pai, né? É o pai E aí tem que dela. ser feita essa transferência de posse, né? Do pai para ela. Isso pode ser feito através da Polícia Federal e o mais ideal é que ela procure alguém. Eu procuraria um instrutor de tiro, o próprio clube de tiro cuida disso também, tá? Para que você tenha essa transferência, passar para o seu nome, para que a posse passe a ser sua. É interessante você falar sobre Agora, isso, os porque as trâmites pessoas dela. não sabem, Oi? não sabem como funciona. Tem armas, muito Desculpa. da Irene aí, e que não sabe como fazer transferência, se ele pode trocar. A avaliação, ela vem transferência, compra de uma arma nova. Primeiro processo é a avaliação psicológica, né? Uhum. Ele tem que fazer a Deu para você me ouvir? avaliação psicológica antes do teste de tiro, né? Que ele faz uma prova de tiro com o instrutor. Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Sim. A prova é depois da avaliação, porque não justifica, né? A pessoa primeiro ter acesso à arma, para depois falar, olha, essa pessoa não tem capacidade psicológica e emocional para manusear uma arma, depois que ela já atirou, né? Chega a ser até perigoso, Peraí, né? repete de novo, que Não se congelou. sabe. Volta de novo. Congelou? Uhum. A avaliação psicológica antecede a prova de tiro, né? A prova prática de tiro. Até porque primeiro ela tem que comprovar que ela tem capacidade emocional, psicológica para manusear uma arma. Porque senão, como que ela vai primeiro atirar para depois dizer, essa pessoa
foi avaliado e ela não tem capacidade emocional, psicológica para isso. Depois que ela já fez uso da arma, fica meio estranho isso, né? Então ela primeiro passa pela avaliação psicológica, depois ela é encaminhada para fazer o treinamento e a prova de tiro. Ela está aqui, como isso é feito? Poderei tirar um porte para mim fazer o curso de tiro? É isso? Como que, você acabou É no de explicar, caso da né? transferência da arma? É no Isso. caso da transferência da arma ainda? Sim, para fazer essa transferência envolve a mesma coisa, como se você fosse adquirir um porte, né, uma posse, você precisa também fazer avaliação psicológica, fazer a prática de tiro, porque se vai Todo passar arma para o seu processo. nome, ela também. Isso. É psicotécnico, né, que ela está perguntando, sim, é isso, né, assim, o psicotécnico é o nome que as pessoas dão a um processo que, na verdade, é a avaliação psicológica. Avaliação psicológica, é isso mesmo, ela vai se submeter à aplicação de testes psicológicos, Gente, vai continuar um entrevista, o pouquinho psicólogo aqui. vai avaliá-la. Tá ouvindo? Tá dando umas travadas aí. Agora Tá, não você tá? pegou. Deu para Tá. entender, Irene? É Irene, né? É Irene. Ela entendeu. Já que entendeu. Isso, é isso aí. Então, vamos entrar então na questão da avaliação, né? Essa questão de se é possível fazer uma previsão. Agora eu vou entrar dentro da área da avaliação mesmo. O que é pedido dentro desse processo? Ela falou que está picotando, mas entendeu. Uhum. Como fazer uma previsão segura de um comportamento violento no futuro, dentro de uma avaliação psicológica, né? Como as pessoas têm muita dúvida. Como verificar essas características violentas, né? Porque é um dos pontos principais que é avaliado, né? Nesse processo de avaliação psicológica. Deu para você entender? Como que a gente verifica, né? Tenta predizer, né? Através da avaliação. Isso. Como a gente verifica. Como a gente tem uma previsão em relação ao comportamento violento da pessoa, né? Tem muitos profissionais que Uhum. trabalham com avaliação psicológica que são muito inseguros em relação a isso. Lembra que nós conversamos sobre isso? No caso que você atendeu? Então. Tá. Falhou o finalzinho, mas acho que eu entendi. Aliás, né, Michele, eu acho que para os psicólogos que trabalham com avaliação, principalmente esse tipo de avaliação, que são consideradas avaliações compulsórias, né? Aquelas avaliações que as pessoas precisam se submeter. Então, toda avaliação que a pessoa não tem como correr dela é compulsória. Por exemplo, você vai tirar a carteira de motorista. Você vai ter que submeter a avaliação psicológica. Você não tem escolha. Ou você faz a avaliação ou você não vai ter a CNH. Né? Vai fazer uma cirurgia bariátrica. Você Sim. tem que submeter uma avaliação psicológica com laudo. Se você não tiver aquela avaliação, você não faz a cirurgia. Você quer manusear arma de fogo, tem que fazer avaliação psicológica. Você não pode falar, não, eu quero avaliação de arma de fogo, assino um termo aqui, não vou fazer avaliação psicológica. Não tem isso. Você tem que submeter a avaliação. Então, são avaliações compulsórias. E os psicólogos que trabalham nessas avaliações, que na maioria das vezes são peritagens, né? A perícia é uma avaliação psicológica de um contexto específico e que é feita por um especialista. Então, a avaliação psicológica hoje, ela é um processo realizado, né, considerado como uma especialidade da psicologia. E muitos psicólogos que trabalham com avaliação acabam que ficam com aquela insegurança de ter que dar uma resposta, né, uma hipótese diagnóstica para dizer, olha, você está aprovado ou não, está apto ou inapto, né? E muitas vezes eles se veem naquela dificuldade de pegar tudo que eles fizeram ali, entrevista, aplicou teste, e agora, o que tudo isso me diz? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu percebo é que o teste psicológico, ele é apenas uma ferramenta que nos auxilia no processo de avaliação, certo? Ele não é tudo. E nem sei, porque senão nós seríamos apenas psicometristas, aplicadores de teste. Então eu vejo muito isso, as pessoas questionando, mas no teste, como é que eu vejo no teste tal se a pessoa
está apta ou inapta. O teste só em si, ele não vai te dizer se a pessoa está apta ou inapta. Por quê? O psicólogo, ele conta antes com o seu olhar, com a sua observação, ferramentas da avaliação psicológica, não só o teste. O teste é uma das ferramentas, mas a gente conta com a escuta clínica, com a observação. Isso tudo são também ferramentas, né, que nós utilizamos para tentar compreender o indivíduo ou a instituição ou o coletivo, né? Então, o psicólogo, ele precisa desenvolver isso, essa habilidade da escuta, da observação, do olhar clínico, para que ele possa, desde o momento em que ele recebe o seu avaliando, já tentar perceber as inclinações desse sujeito, certo? E ele tem também outra ferramenta poderosa, que muitas vezes ela é levada assim, não é levada a cabo a importância dela, que é a entrevista. Os vários tipos de entrevistas que nós temos, né? Que nós temos entrevista em anamnese, nós temos entrevista em anamnese, né? Para quem não sabe, é uma entrevista clínica, do contexto clínico e da história do sujeito, né? De toda a história clínica dele, internação, uso de medicamento, os contextos em que ele está inserido, e se toma medicamento, etc. Várias perguntas que vão ajudar você a entender esse histórico dele. Nós temos entrevistas semi-estruturadas, com perguntas abertas e fechadas. Nós temos entrevista de terceiro, que no caso da arma de fogo não é utilizada, mas em outros contextos pode ser muito útil, né? Para você entender um sujeito. Fazer entrevista, às vezes, com um parente, com amigos, na escola, seja lá o que for. Então, a entrevista ela é muito importante, que é o momento onde você vai estar ali tete a tete com o avaliando, também observando e entendendo o que está se passando. Então, através dessa escuta e dessa entrevista, dessa observação, isso por si só já dá ao psicólogo uma base, né, bastante material para que ele possa entender o sujeito. Tanto que psicólogos trabalham, né, o teste, ele não é determinante para uma avaliação psicológica. Existem psicólogos que fazem avaliação sem o uso do teste, correto? Então, a avaliação ela não se resume na aplicação de teste. Até penso que uma pessoa que só aplica o teste, mas não consegue fazer uma boa entrevista e não tem um olhar clínico, a avaliação dela pode estar comprometida, né? A eficácia daquilo que ela avaliou. Como também uma pessoa que aplica teste... Oi? Que eu atendi um candidato e ele foi muito bem nos testes, mas na entrevista ele não foi, entendeu? Na entrevista teve algumas questões que ficaram na interrogação. E aí acabou que eu cheguei à conclusão, né? Uma pessoa que já estava há muito tempo, estava querendo comprar uma arma. E aí, nesse momento, eu tive que falar assim, bom, foi bem entre aspas, né? Foi, mas a entrevista deixou dúvidas, entendeu? Porque igual você falou, na entrevista a gente consegue conversar né? É o momento que a gente consegue trazer um pouquinho dessa pessoa que está vindo buscar, né? Esse manuseio de arma, né? Para adquirir esse manuseio de arma. E quando eu fiz a credenciamento, alguém chegou a falar comigo assim, mas você é muito corajosa a fazer, né, esse curso de avaliação psicológica, né, é um negócio muito sério. Ele é muito sério, é muita responsabilidade. Eu falei, mas a nossa área é responsabilidade. Profissionais mesmo, né, seguros, nossa área é muito, né? E a partir do momento que você tem todos os instrumentos, você tem uma bagagem, né? Quem faz esse tipo de trabalho tem que ter uma bagagem de atendimento, né? Envolve muita coisa, né? Não é só, igual você falou, só os instrumentos. Ele te ajuda, sim, com certeza, né? Mas esse diálogo ali naquele momento, de forma bem assim, tranquila com o candidato, ajuda muito. Porque às vezes ele consegue omitir no próprio instrumentos psicológicos, sabota ali, que a gente consegue perceber durante, né, o processo de atendimento ali e isso. E tem muito profissional que fica muito agarrado aos testes, né? Fica ali, você que é professor, né? Você sabe disso,
Não tem Uhum. isso? Muito? Tem demais. Para terminar essa de te explicar isso, você me perguntou, só respondendo a Irene aqui, parece que ela fez uma pergunta aí, ó. Fez Que outra. a arma, né, virou um bem familiar. Assim mesmo, posso fazer todo o trâmite para o meu nome? Parece que ainda dá aquela transferência da arma, né? Pode sim, tá? Aliás, ela falando disso, né, Michele? Eu estava até falando na live passada que para quem quer ter uma arma em casa, penso eu que, porque tem aquela cultura, né? Ah, eu vou ter arma em casa, mas a minha esposa detesta a arma, então eu vou guardá-la no cofre, ninguém vai nem ver a arma, achando que isso é uma forma de preservar a família, a segurança de todos. Pode ser, pode não ser, porque também, se você tem uma arma em casa, seu filho, você não quer que ele veja, mas ele descobre que você tem, isso pode despertar uma curiosidade. Se ele manuseia sem saber, isso pode trazer acidente, a mesma coisa com a esposa. Você tem uma arma em casa, mas você não está em casa, alguém invade a residência, o que, que adianta ter uma arma com uma esposa lá dentro, seus filhos, e agora tem um invasor lá dentro de posse da arma, e a sua esposa não pode fazer nada porque ela não gosta de arma. Então, o que, que seria melhor? Né? Então, penso que, às vezes, ter uma família como a Irene está falando, uma cultura armamentista, pode ser Aham. muito menos perigoso. Por quê? Porque se a família é armamentista, a esposa também sabe manusear, os filhos sabem como se portar diante de uma arma, na ausência do proprietário, talvez eles não vão fazer nada que seja comprometedor da segurança, não é verdade? Então, assim, mesmo todo mundo lá tendo ela como um bem familiar, se ela quiser ter a posse da arma e obedecendo todos os trâmites da lei, ela pode ter sim. Agora, falando da avaliação psicológica, né, ainda voltando, né, como predizer, então eu penso que a primeira coisa, o psicólogo ele tem que desenvolver esse olhar clínico, porque senão não adianta só aplicar testes. E mesmo o teste, né, ele para que ele seja uma ferramenta que realmente auxilie, é necessário que o psicólogo realmente se esmere em conhecer a ferramenta. Porque senão a gente fica na mesma proporção da arma, né? Não adianta ter uma arma poderosa e eu não saber usá-la. Ou não ter conhecimento técnico para manusear aquela arma. Eu posso me ferir e ferir os que são próximos, né, de mim, ao invés de ferir quem eu precisei. E o Então, teste é a mesma coisa, ele é uma ferramenta. Se você não domina a técnica, você não deve utilizá-lo, porque você vai ficar aquilo que nós questionamos, né? Aquela dúvida do psicólogo em dizer está apto ou está inapto. uhum, Se ele não tem certeza, alguma coisa está errada. uma Pode das ser por coisas desconhecimento técnico. que você está falando aí, primeiro, daquela relação à família, saber de que você tem, né, esse instrumento, né, dentro de defesa dentro de casa, e isso tem que estar como um acordo, isso aí é fato. Sim. Acho que isso deveria até estar na entrevista, quando você está conversando com, né, igual eu falei com você semana passada, eu tenho atendido agora mulheres, né, esposas Uhum. também, adquirindo, sabe? E isso é muito importante, esse diálogo, porque Sim. para que não tenha essa questão que você falou aí de chegar o momento, se acontecer desse momento de defesa, não pegue, né, a família desprevenida. Sim. Exatamente. E aí da avaliação também, outra coisa que é importante, você perguntou da predição aí, né, desses comportamentos desviantes ou desses comportamentos que podem comprometer a segurança. Penso que a gente tem que se atentar ao contexto no qual nós estamos avaliando. Ou seja, estou avaliando no trânsito, eu tenho que entender qual que é o perfil. Talvez não exista um perfil já pré-estabelecido, mas o que há, por exemplo, qual que é a resolução que rege aquele contexto? O que eles pedem para aquele, por exemplo, o condutor, né? Está avaliando no trânsito, querendo saber qual que seria o perfil ideal de um condutor. O que seria ideal para a segurança no trânsito? É atenção? É um bom raciocínio? É uma boa memória? Então eu já vou saber o que eu busco na pessoa para que, avaliando, entrevistando, aplicando o teste, eu perceba se aqueles indicadores que eles consideram importantes para aquele contexto se encontram naquela pessoa. A mesma coisa na arma de fogo. O que
quem que rege essa avaliação? É a Polícia Federal, não é verdade? No caso da PF, a Instrução Normativa 78 e a resolução do CFP, sobre avaliação psicológica e avaliação para manuseio de arma de fogo. Não vou lembrar o número aqui agora, porque é tudo muito dinâmico, né? Então, a mesma coisa no Exército. Já existem as características que eles determinam que são importantes para uma pessoa que vai manusear arma de fogo. Então, já está lá na instrução normativa, que a pessoa não apresente impulsividade elevada, descontrole emocional, exibicionismo, né? São características que você percebe tanto na entrevista e na observação, no olhar clínico, como também aparecem em algumas ferramentas que nós utilizamos para esse tipo de avaliação. Então, se eles ficam num percentil muito alto, e essas características se apresentam, né, de forma muito polarizada, ou seja, muito reforçada, muito evidente ali, é uma contraindicação, né, para que o sujeito venha manusear a arma. Então, partindo primeiro do perfil que eu estou avaliando, o que eu estou buscando ali naquela avaliação, é que eu vou entender se aquele sujeito está apto ou inapto. Porque não existe ninguém que seja aparentemente inapto para tudo, né? Eu tenho que entender aquele contexto, o que eu busco ali, que é a pessoa. A pessoa, quando vai fazer, a gente tem que deixar bem claro para ela que está sendo avaliado aquele momento, né? Sim. Não está fazendo. É como ela está naquele momento, né? Não é um diagnóstico, é uma avaliação com parecer no momento, momentâneo. Porque às vezes a pessoa ela tem muito essa, será que eu fui bem? Eu falei, no seu momento. Você pode botar daqui a um ano. Tem alguns casos que eu até falo assim, você precisa fazer acompanhamento psicológico, porque tem algumas questões para ser trabalhadas. Quando você retornar, eu não sei se você vai estar no mesmo momento que você se encontrou hoje. Exato. Entendeu? Até porque... Sim. O diálogo é muito importante com o candidato, porque ele só vem para poder buscar o laudo, que é um dos processos, né? É o primeiro processo antes dele chegar até o armamento, igual o trânsito, né? Ele quer resolver aquilo ali. Quer resolver e pronto. Até falando disso que você tocou no assunto, né? Assim, a avaliação psicológica é um processo que tem como objetivo levantar informações de um indivíduo, um coletivo ou uma instituição de características observáveis, características psicológicas, num momento, igual você falou, porque a avaliação ela é dinâmica, ela não é cristalizada, ou seja, a avaliação não serve para dizer você é assim, né? Isso é uma forma de rotular o sujeito ou de cristalizá-lo, e a avaliação não tem esse objetivo, ela está avaliando o sujeito naquele momento. Até é bom para a gente dizer aqui que não significa que uma pessoa que foi considerada apta ao manuseio de arma de fogo hoje, amanhã ela terá que continuar assim. Pode ser que amanhã ela venha desenvolver algum transtorno, venha surtar, venha adoecer emocionalmente, psicologicamente, e acabe acontecendo alguma coisa. No trânsito está a mesma discussão sobre isso, né? Que eles querem mudar de 5 para 10 anos. Pensa você, num período de 10 anos, 5 já acho que é muito tempo, porque num período de 5 anos a pessoa pode adoecer, ela pode ter depressão, ela pode ter uma série de problemas emocionais e psicológicos. Imagina 10 anos. Sem falar que muitas pessoas só se submetem a uma avaliação nessa circunstância, quando vai tirar um CR, quando vai renovar uma habilitação, só descobrem problemas quando vão submeter essas avaliações compulsórias, porque tirando isso, muitas vezes não vai ao médico, não faz um check-up. Eu trabalho na clínica do Detran, eu vejo muita gente que só vai descobrir que tem hipertensão ou está com diabetes quando vai fazer avaliação médica, gente. Aí pergunta, quanto tempo que você fez check-up? Já tem 3, 4 anos que não vai no médico. Verdade, entendeu? isso aí é fato mesmo. A pessoa fala assim, nossa, eu não sabia que era assim. Eu já fui, mas não... Já fui em outros profissionais, eu não sabia. Então, eu sempre faço possível para conversar com o candidato, sabe? De expressar para ele qual o objetivo que está ali. Tanto no trânsito, como eu também trabalho no trânsito, né? Não no trânsito, como também porque em relação à questão do manuseio de arma de fogo. Eu sempre eu converso com o candidato na hora da entrevista, explico para ele algumas questões, aí no final, quando fecha e vai dar o parecer, passo o parecer para ele e ele fala assim, nossa, mas
não sabia que era desse jeito, não. Primeira vez que eu converso com um psicólogo, olha só que interessante. Olha o Uhum. quanto que a gente perde com isso, quando a gente é mecanicista, né? Sim, E o trânsito verdade. também, ele faz a gente ser mecanicista, né? Que a gente vai lá, aplica o teste, a pessoa vai embora. E a gente acaba não dando esse parecer. E eu faço muito isso no manuseio de arma, de conversar, dar o parecer para a pessoa. A pessoa até fala assim, poxa, eu fui em outro profissional, eu não sabia que era o objetivo, né, do laudo. E aí, as pessoas passam a conhecer, saber o que realmente é avaliação psicológica, o que é o nosso trabalho. É mesmo. A Irene falou que a pessoa Dá fica tempo? surpresa. Oi? A Irene disse que a pessoa fica muito surpresa em relação Uhum. com o parecer psicológico. Realmente fica mesmo, quando você dá o parecer, né? Ela fica Sim. surpresa na hora que a gente, né, vai passar para ela sobre todo o processo que foi avaliada, a atenção, a concentração, né, atenção difusa, a memória. Foi falar com ela o que ela estava fazendo ali, né? E o E que outra deu coisa aquele para processo. Oi? reforçando essa questão, né? Muitas vezes a pessoa que é avaliada ela não sabe, mas ela tem direito a essa devolutiva, sendo ela Sim, aprovada ou não, porque geralmente até por conta de uma de viabilidade, né? Porque muitas vezes você está avaliando o contexto do trânsito, então você avalia muitos candidatos, então por questão de viabilidade a pessoa que foi aprovada, muitas vezes ela recebe um resultado de apto, vai com Deus, tchau e benção, né? sim, E ela nem sabe como foi o resultado dela. Então, geralmente, se dá uma devolutiva para uma pessoa que não passou, porque o que foi reprovado, com certeza, ele quer saber o que aconteceu. Mas mesmo aquele que foi aprovado, ele tem direito de uma devolutiva, isso está na nossa resolução. Então, seja num concurso público, seja numa entrevista para vaga de emprego, fez uma avaliação psicológica, uma vaga e não passou. O psicólogo não pode chegar lá e dizer, ó, você não está no perfil da vaga, ele tem o direito de receber uma devolutiva, saber o porquê que não passou, manuseio de arma de fogo, qualquer contexto de avaliação psicológica que a pessoa se submete, ela tem o direito de uma devolutiva para que seja explicado como que foi a avaliação, o que foi avaliado, por que passou, por que não passou. É direito de todo mundo isso. sim. E geralmente a gente faz devolutiva, geralmente só quando não foi apto, né? Quando a pessoa Sim. ela pede. Mas eu tenho feito ao contrário, mesmo que a pessoa ela não me peça, na hora que eu vou entregar o laudo, e deu apto, eu traço tudo que foi falado, foi feito e naquele processo todo Uhum. e o autoconhecimento que ela adquiriu em cima É. daquele processo todo ali. Inclusive, para mudar isso, o Detran hoje exige, né? Inclusive, um protocolo, o sujeito, o avaliando, ele assina e comprova que ele recebeu a devolutiva. Isso para aptos e inaptos. Então, todos têm que receber a devolutiva. No manuseio de arma de fogo não é diferente. O certo é que a pessoa receba a devolutiva da sua avaliação. Porque senão seria como eu chegasse no médico hoje, falasse para ele do meu problema, o que eu estou sentindo, ele me dá um remédio para tomar, não fala o que eu tenho, não fala o que ele avaliou, e eu vou embora para casa feliz da vida, sem saber o que eu tive. Sim, isso é muito interessante. Pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre o que nós falamos aqui? Entenderam? Tem alguma questão em dúvida? Eu acho que todas as perguntas foram respondidas aqui. E eu queria agradecer mais uma vez, meu amigo, colega de Estou à disposição. profissão. Foi um prazer de novo. Hoje eu vou Igual. salvar, Salva. tá? Vou Manda salvar pra gente. Salve e ela. vou mandar para vocês. Depois vocês entram no Isso meu Instagram, que vai estar lá, com certeza, tá? aí. Tá? Selva fez aqui uma pergunta, mas eu acho que não tem muito o que nós falamos. Ela está falando sobre a questão do bullying. Por que fazer bullying sendo que comemos as mesmas coisas, arroz e feijão? Ela entrou Como? numa. Eu não Entrou na live entendi. errada? Eu acho. Como é que é a pergunta? Por que fazer bullying sendo que comemos as mesmas coisas, arroz e feijão? Esse é um tema de bullying. É.
Ela está querendo saber por quê. Deve ser por que as pessoas fazem bullying se as pessoas comem arroz e feijão igual a ela. Ela está fazendo essa E todos pergunta. são iguais, né? Todos É, são iguais. porque o bullying é isso, né? Assim, geralmente você pega uma característica da pessoa e ficam reforçando aquilo ali, geralmente de forma depreciativa, sendo que, na verdade, independente das características que temos, sejam elas idiosincráticas ou não, sejam peculiares ou não, nós temos muitas características que nos tornam semelhantes, né? Esse é um assunto que a gente pode falar, né, Céu? Assim, em outro momento a gente pode falar sobre isso, que envolve Sim, cultura, envolve o ambiente que a sim, pessoa está, né? Envolve uma série de conflitos internos que a pessoa tem, né? É um assunto sim, bem interessante para falar. A gente pode sim, estar pensando em falar sobre isso, né? pode ser. Agora, dá tempo de falar ainda da avaliação alguma coisa? Bom, eu acho que dá sim. Dá para você falar uns Dá? 2 minutinhos aí. É porque nós falamos dos psicólogos que avaliam, né? E às vezes faltou reforçar que quem Porque quer, nós entramos 8 e 8 mais ou menos, né? é, São dá tempo. 8h58. Então, às vezes o psicólogo que quer trabalhar com avaliação psicológica, ele muitas vezes não se atenta a uma coisa, que além de conhecimento dos testes, que são as ferramentas que nós utilizamos, ele também tem que preocupar em adquirir alguns conhecimentos específicos. Eu falei aqui da entrevista, né? Melhorar na questão da entrevista. Outra coisa, desenvolver um hábito de estudar, por exemplo, psicopatologias, né? É uma área que a pessoa precisa dominar, precisa conhecer, estar estudando sempre, para que ela, ao avaliar, entenda o que é patológico, o que não é, o que é da idade, o que não é. Então, psicopatologia, estudar as fases do desenvolvimento humano, não é verdade? Tem algumas coisas que até na faculdade, às vezes, a gente despreza essas disciplinas, né? Por Sim. exemplo, teorias do desenvolvimento humano, você vê logo no começo da faculdade, o aluno muitas vezes não leva muito isso a sério. Quando ele vai formar, ele vai sentir falta, às vezes, disso, né? Dessas matérias que acabam vindo na introdução do curso. E ele não se preocupa com isso, depois não consegue fazer uma boa avaliação, porque não estudou isso. Então, tem livros aí que tem que ser de cabeceira. Livro de psicopatologia, para quem quer trabalhar com avaliação, tem que estudar isso. Tem que Hoje até tem saber. uns livros novos aí, que é Sim, feito até mesmo por psicólogos mesmo, entendeu? sim, E, exatamente. enfim, eu acho que ficou bem esclarecido, né? E nós vamos falar, quem sabe, na outra oportunidade também, vou te trazer de novo, né? Nós temos uma parceria boa, né, Sidney? De essas lives, né? Ontem eu fiz com a Josete. E semana que vem nós vamos falar sobre Semana da Família. Então vai ter vários temas transversais, temas Que legal. retomados. Então, assim, vai ser cada tema muito falar sobre maternidade e gravidez na pandemia, né? A gente vai falar sobre a adolescência, os conflitos da adolescência. Então já tem assim já uma Ó, turma boa. E se você quiser, é. na outra semana, que é na Semana dos Namorados, a gente vai volta a falar sobre relacionamentos. Pensa aí em Eita, algo que você possa trazer pra gente. Nessa semana, pode na próxima deixar. semana, a gente vai falar mais sobre família, né? Aí vai entrar pais e filhos, né? Vai entrar Sim. algo voltado para maternidade, voltar sobre relacionamento, adolescência. Uhum. Serão. Teve aqui, o primeiro vamos falar sobre educar para a independência familiar, descomplicar da adolescência. Vamos falar Ó, sobre inclusão na família, a criança autista. E adolescente, vamos já tem falar. alguém para falar aí? Já tem uma pessoa, Oh, na que verdade da ela hora. nem é psicóloga, ela é psicopedagoga, né? Mas ela já Que está há muito legal. tempo na área e a gente já tinha convidado ela para falar sobre isso, só que no dia que ela veio, a internet estava muito ruim, aí não deu para ficar uma coisa bacana. Aí convidei ela para essa semana. E tem Entendi. aqui gestão e maternidade na pandemia, Que entendeu? legal. Então, é gente de São Paulo, gente do Espírito Santo, de Minas, Ó, e a maioria é psicólogo, né? E se uhum. você quiser, na sexta-feira a gente pode estar falando, na semana que vem. Ver qual o tema aí que você acha legal. Esse tema que a Selva ela falou é
né? Essa questão aí. Mas pensa aí e você me fala. A gente vai conversando O sobre que isso. que você acha? A Mais um gente, convite, vamos estudar aí, a gente olha isso direitinho. tá bom? Então, Ok. gente, foi um prazer, tá? Mais uma vez, eu agradeço pelo convite, pela confiança, né, de Sim, retornar de novo. E a estou à gente disposição. estamos juntos também, foi muito bom, mais uma vez. E agora eu vou gravar, tá? Grava aí pra gente, então. Eu vou gravar. Um abraço para vocês, um abraço Abraço para pra Michelle, abraço pra todo mundo todos, aí. todo mundo aqui que entrou, tá? Até de Aí. Valadares, secretária de Saúde lá de Valadares, muito Oh, obrigada pela que honra, hein? audiência. Nós estamos aqui chique. Então agora É vamos isso aí. encerrar, tá? Um abraço para vocês. Qualquer pergunta, vocês podem deixar aí. Sidney, fala o seu Instagram aí. Agradece as pessoas que pediram para você agradecer para a gente fechar. Ok, então obrigado pela participação de todo mundo aí. Meu Instagram é Sidney Psicólogo, se não me engano. Sei nem o endereço do meu Instagram. Sidney Psicólogo, tá ok? Vocês me acham lá, estou à disposição. Quem é psicólogo aí, quiser algum curso na área da avaliação, eu leciono alguns cursos, né? Estou aqui em Minas, você está em Espírito Santo, Michele? Eu tô na divisa, eu tô em Minas. Na verdade, Beleza? só que eu fico na divisa, que é Minas e daqui 10 minutos é Espírito Santo. Eu tô pertinho da Ah, sim. praia. Eu também faço divisa com Ribeirão das Neves e Belo Horizonte, é diferente, tá? Você é de São Paulo, né? Mas BH. Na verdade é BH. Ribeirão das Neves, né? Mas eu tô sempre em Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, porque eu trabalho assim também, meio na divisa ali de uma cidade com outra. É região metropolitana. Então, ó, pessoal aqui, pessoal, ó, tem alguma pergunta? A gente já pode finalizar? O que vocês querem? Todo mundo fez sentido para vocês? Eu acho que foi bem explicado, foi bacana mesmo. A única coisa que a gente poderia fechar aqui, que seriam os indicadores restritivos. Você falou sobre agressividade, nós não falamos, né? Ah, não, você falou sim sobre os indicadores, sim. Falou. Exibicionismo, Aham, agressividade, isso. né? E a Descontrole gente emocional. que são avaliados na avaliação psicológica. Sim. Então tá, gente, ó, um abraço para vocês. Obrigado mais uma vez, tá, Silvia? E até a Ok. próxima, tá? Pensa aí você me Obrigado por fala. tudo aí. Falou. Tá Obrigado bom? por tudo. Um abraço para Tchau. todos. Outro.